Se ele tenta pegar alguma coisa o meu rosto. Deu? Boa noite também para quem está assistindo, quem vai acompanhar. Espero que Deus fale com você assim como falou comigo, quando eu estava ministrando essa palavra ontem lá, em algum lugar, na fazenda. Esqueci o nome do lugar. Na fazenda. Vou fazer eu vou fazer 4 cultos primeiro. Aí nós vamos sentir se eu preciso ir mais adiante com os cultos lá na fazenda ou não. A ideia é que lá surja também, não na fazenda, mas próximo, ou no bairro da frente ou no bairro de trás, mais uma comunidade em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Abre lá em Lucas 5 e vamos lá para a palavra do Senhor. Sei que Deus tem alguma coisa mais para falar. Ixi, mas tem como molhar? Não, esse aqui é só o babô. Molhar vem depois. Lucas. Tudo bem? Pai do Senhor. Lucas 5. Graças a Deus. Eu estou feliz, irmão. Estou cansado. Eu acordei cedo. Acordei, acho que era 4h30. E eu não dei um cochilo até agora. Eu gosto de dar um cochilo tem hora. Mas eu não consegui dar o cochilo não. Hoje foi um dia atípico, mas eu venci para a glória do Senhor. Aleluia. Porque quem luta vence, diz a palavra. Lucas 5, versículo de número 17, a André vai ler. Fala boa noite. Boa noite. Isso, agora só falou você, era para todo mundo, né? Nós não estamos bem, nós temos que organizar melhor. Ou fala todo mundo ou fala só você. Fala só você agora. Boa noite. Isso, agora todo mundo, vai. Boa noite. Aí, agora sim, nós temos que organizar melhor. Vai lá. 17, você consegue? Amém. Vamos ver para ver. Lucas 5:17. Certo dia ele estava ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Amém. Pode ir. Amém não, não falei para parar. Se eu não falar para parar, você vai até Apocalipse 22. Amém. Vai lá. 18. Alguns homens, transportando num leito um paralítico, procuravam fazê-lo entrar na casa e colocá-lo diante de Jesus. Não achando por onde fazê-lo, por causa da multidão, subiram no telhado e por entre as telhas o baixaram no leito até o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, disse Jesus ao paralítico: Homem, os teus pecados estão perdoados. Os mestres da lei e os fariseus começaram a pensar: quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, respondeu-lhes: Por que pensais essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a sua casa. Levantando-se ele imediatamente na presença deles, tomou o leito em que estava deitado e foi para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus. Cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Amém? Aleluia. Esse é o texto todo. Agora nós vamos por partes. Nós vamos saber o que Deus vai falar para nós aqui hoje. Deus falou comigo a respeito muito forte sobre a fé.
E eu estava com uma palavra, o irmão Renato disse bem aqui na quarta-feira, estava com uma palavra de uma vida com propósito com Deus. Posso te falar que tem muita coisa para falar ainda de vida com propósito com Deus. As pessoas que não têm uma vida com propósito com Deus, elas estão fadadas a serem dominadas uma hora ou outra pelo inferno, a serem dominadas uma hora ou outra pelo um espírito mau, um espírito ruim, porque não tem propósito, vive uma vida como um barco à deriva no meio do oceano, não tem parada, não tem de onde sai, não tem de onde chega, não tem nada, simplesmente não tem propósito, está perdido. As pessoas que não têm propósito, elas entram em condenação rapidamente, e isso é um problema. Pastor, mas eu tenho um propósito de conquistar isso, conquistar aquilo. Esse propósito do mundo é legítimo. Propósito de conquistar uma casa, propósito de conquistar um carro, propósito de conquistar um emprego melhor, um bom salário. Isso são propósitos legítimos. O que não pode acontecer é que esse propósito seja o principal propósito da sua vida. E eu preciso que aumente um pouco aqui para mim, porque senão minha voz vai acabar. O que não pode acontecer é que isso seja o principal propósito da sua vida, porque se isso for o principal propósito da sua vida, você fica sem propósito no mundo espiritual. Aí o seu propósito no mundo espiritual fica só mais ou menos assim, ó. Eu nem sei se eu vou conseguir ir na igreja a semana inteira. Eu vou fazer um esforço para mim em um dia só. Aí vira esse propósito que, desculpa falar, mas quem tem mais de um ano na igreja não pode ter isso no coração. Se você é um novo convertido, está começando agora no Evangelho do Senhor, é tolerado até esse comportamento. Agora a pessoa que tem mais de um ano no Evangelho, não. Já tinha que ser uma outra pessoa nos caminhos do Senhor. Hoje nós vamos falar um pouco disso, nós vamos sair da parte de ter um propósito com Deus, e nós vamos passar mais para o lado da fé. Falar mais a respeito daquilo que agrada a Deus, aquilo que deixa o coração de Deus feliz, que é a fé. A fé geralmente exige de nós coisas que a gente, em tese, não acha que consegue fazer. Mas por isso é chamado de fé. Fé é a certeza daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê. Se você tivesse que ver ou já ter, não era fé. Dá para compreender isso? A gente é feito, irmãos, de 3 partes: corpo, alma e espírito. O corpo, ele é muito atacado por Satanás por um motivo. Porque o corpo se baseia nos sentidos: audição, olfato, visão, tato e paladar. O corpo aprendeu a ler dessa forma a situação. Então, vou dar um exemplo. Quando você entra na sua casa, você sente um cheiro de queimado, você sabe que está queimando alguma coisa. Porque seu corpo foi doutrinado para sentir um cheiro de fumaça e ver perigo naquilo. Dá para entender? Amém. Seu corpo foi feito para que, quando você olhasse uma mancha no seu corpo, você se preocupasse. Quando você olhasse uma situação difícil, você tinha que acender um sinal de alerta. Quando você ouve falar uma coisa, você já tem que se preparar. Seu corpo foi doutrinado a se preparar. Não é assim que funciona? Porque nós, desde pequenos, nós somos ensinados os sentidos do nosso corpo. Quando nós éramos pequenos, fora da presença de Deus, a gente não tinha o espírito renascido. Então nós sempre, as nossas mães e pais nos ensinaram a movimentar com o nosso corpo e a cuidar do nosso corpo. Depois que eu conheço Jesus, depois que eu me entrego para Jesus, eu tenho que agora doutrinar o meu espírito nos sentidos de Deus. Qual é o sentido de Deus? Só tem um: a fé. A fé não vem da cabeça, porque a cabeça também, ou a alma e as emoções, elas podem facilmente ser contaminadas pelo diabo.
Então também, por isso que não pode ser uma fé mental, porque facilmente o diabo vai derrubar a pessoa que tem a fé mental. Porque o seu cérebro foi codificado a entender o sentido do seu corpo. E eu preciso que você dê só um amém para mim saber que você está entendendo, porque senão eu paro aqui e vou falar de uma forma um pouco mais abrangente. Vou parar com essa profundidade, porque eu sei que é muito difícil de se entender isso. Principalmente para quem não está nos caminhos do Senhor. Então sua alma, seu intelecto e as suas emoções é o que faz a sua alma. Elas não podem ser guiadas pelos sentidos do corpo. Elas não podem ser guiadas pelo sentido do corpo, porque vai ser fácil para o diabo enganar você. Ela tem que ser guiada, a sua alma tem que ser controlada pelo seu espírito. Aí você se torna uma pessoa espiritual e não carnal. Dá para entender isso? Então vamos falar um pouco da fé. Já já a gente volta aí. Você entendeu isso? Primeira parte está entendida. Vamos para a segunda parte aqui. Existiam 4 pessoas. Essas 4 pessoas decidiram que ia ajudar um amigo que era aleijado. Mas olha o raciocínio, olha como a alma desses caras trabalhou em conformidade com o que o espírito deles mandava. Eles sentiram dentro do coração deles assim, ó, se nós pegarmos esse nosso amigo e colocarmos ele na presença de Jesus, Jesus vai curar ele. Eles tiveram essa certeza no coração. O que eles fizeram? Colocaram o rapaz numa maca, pegaram um em cada ponta e começaram a carregar ele. Quando eles chegaram na casa onde Jesus estava, a casa estava tomada. A casa estava tomada de gente, não tinha como entrar com ele. Era a hora deles desistirem. Era a hora deles olharem e falar assim, ó, nós chegamos até aqui, nós tentamos, mas não deu. Tentamos fazer um negócio, mas não conseguimos fazer. Até aqui nós viemos, daqui para frente não dá mais. Isso é uma fé, agora, só para mim explicar o que eu falei antes. Isso é uma fé da carne. Porque mediante aos sentidos que eles viram, a casa tomada de gente, viram que não dava para passar com aquele doente pelas pessoas. Aquilo foi visto por eles, presta atenção nisso, foi visto, e eles podiam falar assim, ó, não dá. A mente deles ia trabalhar com os sentidos do corpo, e ia falar, não dá, não tem como atravessar a multidão aí com ele. Mas quando a fé vem do Espírito, ela domina a alma. Então o que acontece com esses 4? O que eles fizeram? Eles simplesmente disseram assim, em cima não tem ninguém. Vamos subir com ele no telhado. Já subiu com alguém no telhado, irmão? Um cara que não ajuda. Ele não ajudava. Ele é um aleijado. Não adianta você falar para o cara, segura um pouquinho que eu vou me posicionar direito aqui. Não tem posicionar direito, o cara está parado. Você segura, ele cai. Não tem como posicionar, não tem como segurar. Eram 4 pessoas, mas o cara estava parado. Sobe com ele em cima do telhado fechado. O que a gente faz? Abre o telhado. Nós viemos aqui para colocar esse cara na frente de Jesus, e nós vamos colocar. E a fé era essa, se nós colocarmos esse cara na frente de Jesus, Jesus vai curar ele. Então os sentidos dele não fizeram parte. Você percebe isso? Que não barraram ele. Eles não ficaram barrados pelo sentido do que eles viram,
pelo que eles ouviam que estava cheio. Não dava para chegar até Jesus. Quem sabe se alguém não chegou para eles e falou assim: ó, infelizmente está tão cheio, vocês vão ter que voltar outro dia. Hoje não vai dar para ver Jesus. E a quem sabe essa notícia entrou no ouvido deles, e eles falam que não dá, nós vamos fazer dar o negócio. Nós sabemos que se nós colocar esse cara na presença de Jesus, Jesus vai curar ele. Nós saímos de casa com esse propósito, nós saímos de casa com essa fé, e nós não vamos recuar, porque dentro de nós está dizendo, vai dar certo. Não é aqui que está dando certo, aqui não está dando certo, aqui está difícil, aqui está complicado, é aqui que está dando certo, é onde Deus se agrada, é a fé do Espírito, é onde a fé está, é a fé espiritual, não é uma fé carnal, não é uma fé mental, é uma fé do coração. E eles fizeram o quê? Abriram o telhado, tiraram, desceram o rapaz até Jesus. Você imagina que dificuldade, o rapaz, 4 homens, tá certo que era 4, devia ser 4 céus, que tinha que segurar ele para descer lá para baixo, e não era fácil. Mas eles fizeram a parte deles, e na hora que eles fizeram a parte deles, Deus nunca se recusou. Vocês não agiram vocês não pararam por causa da dificuldade. Vocês não pararam porque o negócio estava difícil. Vocês em todo momento criam que ia colocar ele na minha frente. E a hora que vocês conseguiram colocar ele na minha frente, eu disse: os seus pecados estão perdoados. Naquele momento, você percebe a fé mental, a fé da religiosidade, a fé daquelas pessoas que não conhecem, estão afastados de Deus. Muitas das vezes nem conhecem a Deus. A fé daqueles que estão numa religião, numa coisa que não tem nada a ver com Cristo, com Jesus, não tem nada a ver. Aí eles falam assim: quem é esse aí que blasfema? Acusar Jesus de blasfemar? Quem é esse aí que diz blasfema? Só quem pode perdoar pecado é Deus. Eu não vou falar de unicidade, não. Mas Jesus podia ter falado para eles assim: pois bem, estou aqui. Que Ele é Deus, por isso que perdoa o pecado. Mas não vou falar disso. Jesus olha para eles e fala assim: vocês vêm da fé desse povo, não aprenderam a ter a fé deles. Vocês vêm da fé desses 4 homens, fizeram tudo, venceram todas as barreiras, não de maneira nenhuma voltaram para trás na sua fé, de maneira nenhuma se arrependeram de ter saído de casa, de maneira nenhuma se arrependeram de ter levado o amigo dele nas costas, de nada aqueles homens tinham arrependimento, porque eles conseguiram o objetivo. A Bíblia fala: quem luta vence, eles venceram. A vitória para eles era certa. Eu já nem estou falando mais desses 4, porque esses 4 já estão glorificando a Deus, porque é certa a vitória, porque quem age dessa forma não tem como não dar certo. E não é que você vai fazer mentalmente, agora mentalmente eu faço isso. A fé vem do coração, é a impulsão do Espírito Santo falando no nosso espírito, e nós acreditamos com a vida inteira naquilo. Agora aqueles homens olham e falam assim: quem é esse que blasfema? Só quem pode perdoar pecado é Deus. Você sabe que ninguém pode ler seus pensamentos, né? Sabe não? Nem ser humano nenhum, nem anjo, nem arcanjo, querubim, serafim, nem o diabo, nem seus demônios, ninguém pode ler seu pensamento. Só tem um que pode: Deus. E a Bíblia fala que Jesus sabia o que estava no coração deles. O que estava no coração deles, Renatinho? Estava no coração deles a incredulidade. Porque mediante a uma fala de Jesus, eles indagaram, se assemelharam ao acusador. Diabo, a palavra diabo, você sabe o que quer dizer? Acusador de nossas vidas, acusador de nossas almas. Ele que é o acusador. Como é que eles se manifestaram, esses fariseus? Manifestaram a vontade de Satanás. Quem é esse que blasfema?
Você viu como uma pessoa pode até ter uma religiosidade, ter ali uma força para querer fazer as coisas direito, mas mesmo assim, quando não age pela fé, a fé do coração, a fé do Espírito, ela pode ser guiada por Satanás. Porque ela pode ser tombada pela visão, pela audição, pelo tato, o paladar, a enganar a alma, a acreditar naquilo que o corpo quer. Mas Jesus satisfaz o desejo deles e olha e fala assim: o que é mais fácil para vocês? Perdoados estão os teus pecados, ou dizer para ele: levante e anda? Porque aí é visível, aí é o que eles precisavam ver. Então, para que saiba que eu tenho poder sobre a terra, pega o teu leito e vai para a tua casa. Imagina o espanto, aquele menino, aquele homem, pegando o leito dele, enrolando, pondo nas costas, agradecendo os amigos dele, falando assim: pode fechar o telhado, que agora nós vamos se encontrar lá fora. Eu sabia que vocês iam vir me trazer aqui, mas eu ia embora com vocês andando. Eu também tinha fé para estar aqui. E Jesus não recusa a fé de ninguém. Jesus não deixa de lado a fé de ninguém. Um dia, falando com alguns obreiros aqui, eu disse assim para eles: você percebe que às vezes você jejua, você ora, você lê a Bíblia, e parece que não adiantou. Aí você olha e fala assim: ó, parece que foi pouco. Já aconteceu isso? Mas então o que você vai fazer? Eu vou ler mais a Bíblia, eu vou orar mais, eu vou jejuar mais. Não. Isso acontece quando Deus te chama para crer. Então você já jejuou, sua parte você fez. Você já orou, sua parte você fez. Você já meditou, leu e meditou na palavra do Senhor, sua parte você fez. Agora você tem que fazer o que agrada a Deus, ter fé e crer. Creia. Sabe qual é o problema? A gente não crê em nós, a gente não crê em nós mesmos, a gente acha que somos falhos porque a gente se conhece, e somos mesmo, mas todo mundo é. Você acha que esse homem que estava no leito aqui de enfermidade, ele era santo? Você acha que os 4 que levavam ele até lá era santo? Eles só tinham uma coisa de diferente: eles acreditaram. E o que move o coração de Deus é quando você tem fé e acredita. O que move o coração de Deus nunca é quando você faz pelo seu braço. A Bíblia chega a dizer que com eles está o braço da carne, mas com nós está o braço do Senhor. Dá para compreender isso? Dá para entender que a fé não pode ser fé simplesmente por fé. Tiago fala isso: mostra a tua fé sem obras, que eu vou te mostrar a minha fé pelas obras que eu faço. Porque quem tem fé mental não faz nada, mas quem tem fé no coração age. Quem tem fé no coração age, faz o direito. Tem fé, eu vou fazer, vai acontecer. Ixi, mas não vai acontecer, pastor, isso é muito difícil. Não importa se é difícil, se é fácil, está no meu coração, eu vou fazer. Qual é a chance de uma pessoa que está em fase terminal de uma doença severa? Nenhuma. E Deus não cura. Eu postei esses dias aí uma menininha, que o cara estava, quem viu? Depois entra lá no Facebook e vê, então, veja de novo, veja 10 vezes, até aquilo entrar no seu coração. Pus um texto assim, ó: aqueles que falam que a cura, Jesus só curava no passado, quando falar isso para você, mostra esse vídeo. Jesus não curava no passado, irmão. É que o povo tinha mais fé em Jesus no passado que hoje. Hoje a gente tem celular, Instagram, Facebook, joguinho no celular. Hoje a gente tem pornografia no celular, hoje a gente tem tudo no celular. E quando a gente não é viciado no celular, a gente é viciado em televisão, a gente é viciado
em outras tantas coisas. Por isso que Deus condena o vício. Deus condena o vício porque ele é ladrão. Por isso que Deus condena o vício, porque ele é ladrão. Ele é ladrão da nossa fé. Ele é ladrão da nossa meditação. Ele é ladrão da nossa comunhão com Deus. Quanto tempo uma pessoa gasta de frente com o celular? Faz um horário, pesquisa para você ver. Fala assim, vou ficar só 2 horas na frente do celular. E fique lá, 2 horas. Põe lá um cronômetro, apita na hora que der 2 horas, você vai falar assim, nossa, já passou. Aí você marca 2 horas e fala assim, eu vou ler a Bíblia. Não é ler a Bíblia inteira, não. Vou ler um trecho da Bíblia, vou meditar e vou orar. Vou ficar 2 horas na presença de Deus. Aí você vai saber em que situação você está. Se você tem uma fé mental, se você tem uma fé espiritual. E eu não estou falando daqueles que usam o celular para trabalhar. Não estou falando disso. Estou falando daqueles que usam mesmo das coisas para ficar distante de Deus. Porque está aguçando os sentidos. O celular fala só o que você quer ouvir. Porque quando você não quer ouvir, você pula. O celular você só vê o que você quer. O que você não quer, você pula. O celular, você tem todos os sentidos do corpo aguçados. Todos os 5 sentidos do corpo estão aguçados no celular. Isso faz o quê? A carne fica forte. Isso faz o quê? A alma, a mente, as emoções, elas ficam vinculadas à carne, elas não ficam vinculadas ao espírito. Porque para vincular o espírito é a palavra de Deus, é a meditação na palavra, é você ficar sozinho com Deus, é você ouvir Deus, é você falar com Deus, é você ter uma comunhão com Deus. Isso faz o homem espiritual. Você sabe por que muitas pessoas não pegam um rapaz paralítico e traz aqui na frente da igreja e falam assim, eu vou pôr ele lá na frente da igreja, e lá, quando fizer a oração para ele, ele vai levantar? Porque a fé de muitas pessoas é uma fé que provém da carne, provém dos sentidos, provém da visão, da audição, do olfato, do tato, provém disso, ela não provém do espírito. Se provém do espírito, é diferente. Dá para entender isso? A fé faz você fazer coisas que você não faria. Mas quantas vezes você fez coisas que você não faria? Quantas vezes você fez coisas que você não faria? Quantas vezes você deixou de fazer coisa porque alguém ia ver você fazendo e você ia ter vergonha daquilo? Não estou falando de você, estou usando você. Quantas vezes você não tinha aquela vontade de fazer a coisa, aquele impulso dentro do seu coração para fazer, mas a sua mente diz, mas olha, você vai fazer aqui na frente de todo mundo, que coisa vergonhosa. E você se você não, está certo, como é que eu vou fazer um negócio desse aqui? Mora. Porque os sentidos falam mais alto do que o espírito. O espírito está enfraquecido, o que está fortalecido é a carne. E você sabe o que acontece depois daquilo? Logo depois daquilo, o que vai acontecer é que o diabo tem acesso. Porque o diabo mostra o que ele quer mostrar. E o que ele não quer que você veja, ele apaga. Aí você fala assim, ele não tem esse poder. A Bíblia fala que o príncipe desse mundo cegou o entendimento daqueles para que não vejam. Como é que não cega? Como é que o diabo não cega o amor de um homem por uma mulher? Claro que cega. Claro que cega. A pessoa só anda pela carne. Como é que o diabo cega o amor de uma mulher por um homem? Claro que cega. Só anda pela carne, não anda pelo espírito. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça de Deus aumente? De maneira nenhuma, nós estamos mortos para o pecado. Como é que podemos ainda viver nele? Ou não sabes vós que todos nós fomos mortos para o pecado? Mortos para o pecado, não podemos viver ainda nele. Não, eu não vou pecar. Para mim, a minha vida vai ser difícil para o diabo. A minha vida vai ser difícil ele me dobrar, vai ser difícil ele me enganar. Por quê? Porque eu vivo pelo Espírito.
E os sentidos que ele me traz, os sentidos que ele quer me provar, a tese dele é na carne, não é no espírito. Na arena do espírito ele perde todas. Na arena da fé ele perde todas. O diabo não sabe o que é fé, quer dizer, ele sabe, mas ele não consegue ter. A fé genuína no Senhor Jesus. Ele perdeu essa habilidade quando ele olhou e falou assim: eu posso ser maior do que Deus. E mesmo que eu não conseguir ser maior do que Deus, eu posso ser igual a Ele. Quer que eu te provo que pessoas são guiadas pelo espírito demoníaco do inferno? E a Bíblia fala, esses dias eu estou aprendendo isso. A Bíblia fala que toda autoridade foi colocada por Deus. Fala isso ou não fala? A posição, tá, irmão? Não as pessoas. A posição, não é as pessoas, não. Não são pessoas que Deus coloca no poder. É as posições. Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui. Ezequiel 28. Está com tempo? Quem tá com pressa? Se tiver com pressa, eu faço oração. Você quer ficar? Vai demorar, hein? Ezequiel, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. 28. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações e Ezequiel. Se você abrir a sua Bíblia no meio, você abre em Salmos. O meio da Bíblia é mais ou menos Salmo 84. 3 partes da Bíblia é o Velho Testamento, uma parte dela é o Novo Testamento. Se você tiver que ler a Bíblia, se concentre nas cartas que Paulo escreveu para a igreja. Cadê André? Paz do Senhor. Está aí? Ezequiel 28. Você achou? Diga graças a Deus. Amém. Eu pediria para você prestar atenção. Por favor. Porque eu mesmo já li Ezequiel 28 acho que umas 30 vezes na minha vida. Só depois de fazer um estudo que eu entendi o que diz Ezequiel 28. E agora vamos falar. Presta atenção em mim. Você vai ler 1 e 2 só. Vai lá. Ezequiel 28. 1. Veio a mim a palavra do Senhor. Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro: assim diz o Senhor Deus. No orgulho do teu coração, tu dizes: eu sou Deus. Sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares. Contudo, tu és homem e não Deus, embora consideres o teu coração como se fora o coração de Deus. Você sabe que todas as vezes que as pessoas leem Ezequiel 28, elas acham que estão relatando do diabo. E não está. Vamos prestar atenção para a gente aprender o que é a palavra de Deus. Você leia na sua Bíblia aí, não fique sem ler não. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você não pode ser guiado por homens, tem que ser guiado pela palavra. Ezequiel 28, versículo de número 2. Como diz, preste atenção. Vai pausado, que nem nós apanhava de chinelo, vai. Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro. Diz a quem? Ao príncipe de Tiro. Diz como? Ao príncipe de Tiro. Diz isso na sua Bíblia. Marca isso. Príncipe de Tiro. O que diz? Vai lá. Assim diz o Senhor Deus. No orgulho do teu coração, tu dizes: eu sou Deus. Sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares. Contudo, tu és homem. Tu és o quê? Homem. Homem. Tu és homem. Vai. E não Deus. E não Deus. Vai. Embora consideres o teu coração como se fora o coração de Deus. Olha como o reinado é duplo. Olha o duplo reinado. O reinado humano de um homem chamado príncipe de Tiro.
que se achava Deus, mas contudo era homem. Era um rei perverso, era um rei querendo ser Deus, querendo ser, como é que fala? Oi? Soberano não, soberbo, altivo, um cara empafioso, mau. Quem estava por trás dele? Quem estava? O segundo reinado. O primeiro reinado era humano, mas quem estava por trás desse primeiro reinado? Desse poder constituído? Vamos ver, versículo de número 12, lê para mim, filhota. 12. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Peraí. Levanta uma lamentação sobre quem? O rei de Tiro. Não era príncipe? Aqui está falando de Lucifer, o rei de Tiro. Vai. E diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, cobrias-te de toda pedra preciosa, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. Os teus engastes e ornamentos eram feitos de ouro. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Eu te estabeleci como querubim da guarda ungido. Estavas no monte santo de Deus. Andavas entre as pedras afogueadas. Perfeito era nos teus caminhos. Desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Aí, pode parar. Você percebe o duplo reinado, não? O reinado do homem, o reinado mundano e o reinado do inferno guiando o reinado humano. Um era príncipe de Tiro, mas tu és homem. Levanta agora uma lamentação sobre o rei de Tiro. Esse é o diabo, o reinado que está por trás. Você estava no Éden, jardim de Deus. Andava como um querubim ungido sobre as pedras afogueadas, no meio das pedras afogueadas. Até que foste achado iniquidade em ti. Contudo te lancei profanado de cima do monte de Deus. Então nem todos que estão estabelecidos como poder nessa terra são guiados por Deus para estar lá. A Bíblia diz, no mundo jaz o maligno. É esse o tempo que nós vivemos. Um tempo em que o diabo rege as coisas. O diabo quer fazer, e a única coisa que impede ele de fazer é aqueles que têm fé. É aqueles que têm fé. Eu estou aprendendo uma coisa com Deus. Eu estou aprendendo o que é principado e potestade do inferno. Eu estou aprendendo o que é principado, potestade, dominadores deste mundo tenebroso. Eu estou aprendendo o que é isso, sabe por quê, Renantinho? Porque Deus vai me chamar para mim ir contra eles. E você sabe quantas vezes eu falei não para Deus? Nunca. Eu não tenho medo de principado e potestade, não.
Porque a minha fé é do coração. As obras da carne são conhecidas, tais quais são: a prostituição, impureza, lascívia, libertinagem, impurezas, disserções, facções, todas elas são obras da carne, sentidos da carne. Como é que uma pessoa tem inveja da outra? Porque vê o que ela tem e almeja o que a outra pessoa tem. Isso é o sentido da carne. Como é que uma pessoa tem ira da outra? Porque o diabo traz a lembrança, aquilo que foi feito no passado. Mas quando Deus vem e fala conosco, nós devemos perdoar o que foi feito no passado. E assim como Deus não se lembra mais, eu também não devia me lembrar. Mas eu lembro, porque o diabo é sagaz, e ele sabe que eu ando pelos sentidos do meu corpo. Ele sabe que a minha fé está baseada nos sentidos, na coisa que eu vejo, naquilo que eu toco, naquilo que eu sinto. E ele vem e fala: está vendo? Olha o que o Fernando fez com você aquele dia. E aí meu coração se enche de ira, se enche de raiva. A obra da carne. A carne está dominando a alma. Dá para entender isso? Está dando para entender isso? Mas isso são os principados e a potestade. E os poderes desse mundo tenebroso é contra esses, a qual Deus falou para mim: as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim espirituais, para destruição de fortalezas. Tem fé? Tem fé? Porque muitas vezes, irmão, a gente não vai precisar expulsar a doença, não. A gente não vai precisar fazer isso, expulsar demônio, não. A gente vai ensinar as pessoas a começar a mudar a mente delas para a palavra de Deus. E a hora que elas pensarem conforme a palavra de Deus, o espírito delas vão ser alimentados com a palavra de Deus. E sendo alimentado, elas ficam livres da potestade do ar, do principado e da potestade. Porque aí sim, Gálatas 2:20 se faz presente em mim, em você. Já não vivo mais eu, quem vive em mim é Cristo. Ei, isso aqui é para você mudar de vida. Isso aqui é para você mudar a sua história. Aí você fala assim: pastor, mas a pessoa aceitou Jesus, foi batizada, tá, ela vai ser salva, né? Vai, mas vai deixar de comer o melhor dessa terra, vai deixar de viver o melhor de Deus. Por quê? Só para o diabo ter vitória sobre nossas vidas? Não, comigo não. Vou lutar até vencer. Não vou deixar os meus sentimentos ficar dominando a minha vida, não. Quantas pessoas não andam ansiosas nesse mundo hoje? Porque ela almeja lá um carro, uma casa, um bem. E como vem essas crises, uma pandemia, vem um problema de novo no nosso país, e aquele sonho distancia um pouco, a pessoa naquela pressa de chegar começa a ficar ansioso. Presta atenção agora, porque ela está vendo que o sonho está ficando longe. Ela está vendo, ela está escutando que o sonho está ficando longe. A ansiedade vem por causa dos sentidos do corpo. A ansiedade vem por causa dos sentidos do corpo que domina a nossa alma. Aí fica fácil do diabo potencializar aquele sentimento. Você vai perder o emprego. E aí que você nunca mais vai chegar até lá. Aí que nunca mais você vai conseguir aquilo que você tanto quer. Ele potencializa. Jesus um dia conversando com os fariseus disse assim: vós tem por pai o diabo.
quando mente. Porque ele é mentiroso e pai da mentira. Sabe o que isso quer dizer? Que se você doutrinar sua mente pelo seu espírito, se você alimentar a sua alma com o seu espírito e fazer com que sua alma pense o que a palavra do Senhor manda pensar, o diabo não pode lhe tocar. Por isso a Bíblia fala: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistir ao diabo, ele foge de você. Ele não acha lugar, ele não acha parada, ele não tem como dobrar você, ele não tem como fazer você ver aquilo e desesperar. Então você olha e fala assim: mais forte é o que está em mim do que o que está no mundo. Isso eu vou vencer como todas as outras coisas eu venci. Eu tenho Deus dentro de mim e nada vai me tirar do meu caminho. Essa é a fé que vem de dentro. Porque a fé chama a existência o que não existe. Fé não é você olhar o que existe e pôr para dentro de você. Porque o que existe, existe. Você viu como fica fácil agora você mandar embora essa doença do corpo? Você viu como fica fácil agora você mandar aquele ódio que fica dentro do coração, dentro da cabeça? Você vê como fica fácil agora de você perdoar uma pessoa, porque você entende que o que foi redimido no batismo, foi redimido o seu espírito, porque a sua alma e seu corpo é o mesmo. Quando você foi batizado, nesse livro, nesse estudo, falava assim: se você for na hora que foi batizado, tinha o cabelo vermelho, quando você saiu da água, você continuou com o cabelo vermelho. Não tinha mudança no seu corpo. Se você tinha raiva de um determinado irmão, quando você saiu da água, a raiva passou? Não passou, você continuou com raiva daquele determinado irmão, porque a verdade, o que foi regenerado foi teu espírito. Agora ele tem que governar a sua alma. Agora o seu espírito vai gritar a palavra de Deus, para que a sua alma seja sujeita a ele. E essa parte Jesus não comprou para você. Essa parte Jesus não pagou. Jesus deu a condição de você renascer no seu espírito, para você fortificar o seu espírito pela sua escolha, e para você renovar a sua mente com a palavra de Deus. É você que faz isso, Jesus não vai fazer não. Paulo dizia: eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão. Que legal, né? Eu estava lendo esse versículo, porque no estudo falava esse versículo, eu fui ler lá. É interessante que Paulo não considerava o corpo dele sendo ele. Olha como ele diz, ó: eu esmurro o meu corpo. Quer dizer, quem está falando é o eu interno, né? É o eu de dentro. Falando: eu esmurro o meu corpo, aquela casa que eu moro. É quase que você falando assim, ó: eu subjugo o meu carro a fazer isso aqui. O meu corpo. Então ele não considerava que ele era o corpo. Ele sabia que corpo era só a casa que ele morava. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se der uma infiltração na sua casa, o que você faz? Derruba a casa? O que você faz? Conserta. Você vai lá, chama alguém que sabe fazer, ele vai fazer uma abertura, um conserto. A casa não precisa ser destruída. Quando você entender que corpo e alma, corpo é a casa que você mora, a alma tem que ser subjugada pela palavra de Deus, e o que foi renascido no batismo foi o seu espírito, você vai ver que você vai começar a dar importância para aquilo que você lê na palavra do Senhor. Eu espero que você tenha entendido. Qualquer trecho da palavra do Senhor, eu consigo encaixar essa mensagem que eu acabei de falar para vocês. Porque ela não é uma palavra determinada para isso ou para aquilo outro. O diabo, ele conquistou o poder desse mundo pelo engano que ele cometeu, que Adão cometeu, passando para ele a autoridade do mundo.
Um dia, esse contrato termina. Um dia esse contrato vai terminar. Porque se tivesse na mão de Adão, terminaria também. Só que Adão se vendeu ao diabo. E por isso, houve uma grande transformação no mundo. Você sabia, as rosas não davam espinhos antes do pecado do homem. Você sabia que se você plantasse alguma coisa na terra não nascia praga? Você não precisava limpar a terra para produzir. Você sabia disso? Porque a terra era a favor do homem. Quando o homem pecou, ele cometeu outra traição. A partir daquele pecado, agora a rosa, ela dava espinho. Agora a terra também dava praga. Nascia no coração do homem a injustiça, o pecado. E vindo com tudo isso a morte. Vindo com tudo isso, o findar da vida. Vinha o sofrimento, vinha a doença, vinha a enfermidade. Tudo isso foi vindo com a queda do homem. Mas a Bíblia diz assim, que a morte e o pecado entrou no mundo por causa de um homem. E por causa de um homem, todo aquele que nele crê não perece. Todo aquele que nele crê. Crer não é um sentido do corpo. Crer não é visão. Crer não é audição. Crer é o Espírito. Então, todo aquele que nele crê e vive crendo nele, não perece. Em outras palavras, domina o principado e a potestade e os dominadores desse mundo tenebroso. Eu convido você a orar. Hoje é dia da gente fazer uma oração de fé. Graças a Deus. Eu quero ouvir muitas vezes você glorificando a Deus, porque senão eu vou pedir para você aplaudir Jesus. Tá bom? Que as pessoas que vêm nova na igreja, elas não ouvem as palmas dos nossos lábios. Então elas vão ter que ouvir a palma de nossas mãos. Se você não aprender a glorificar a Deus, domingo mesmo, nós vamos aplaudir Jesus. Feche teus olhos, coloca a mão no teu coração. Eu vou despedir aqui na internet, porque a verdade é que assim, a oração que vai ser feita aqui é para quem vem para a igreja. Porque a Bíblia fala que é aqui que Deus ordena a bênção. Dá para entender isso aí? Deus ordena a bênção é aqui. Ah, pastor, mas eu fico assistindo a live na minha casa. Não adianta nada. Isso daí é se movimentar na visão, na audição. É carnal o negócio. Espiritualmente, mesmo quando eu não posso ir, eu vou. Mesmo que está difícil de eu chegar, eu chego. Porque a fé faz você fazer coisas que antes você não fazia. Senhor Deus, Pai Santo e Eterno, no teu precioso nome, meu Deus, eu quero agradecer pela tua palavra. Eu quero agradecer ao Senhor, Pai Santo, e pedir que o Senhor venha abençoar todos esses, Pai, que estiveram aqui, meu Deus,
fazendo, meu Deus, essa oração comigo via internet. Peço ao Senhor que o Senhor venha abençoá-los, Pai, poderosamente com essa palavra. Que eles possam transformar suas vidas, meu Deus. Que eles possam transformar o jeito deles viverem, de pensarem. Saber, Pai, que nós somos comprados por um alto preço. E de maneira nenhuma nós rejeitaremos isso, Pai. Teremos, meu Deus, a nossa vida diante do Senhor. E colocaremos a nossa vida nas Tuas mãos. E pedimos a Ti agora, Pai, que o Senhor nos abençoe poderosamente. Em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Jesus levante o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Que a paz que excede o entendimento seja sobre sua vida agora. Em nome de Jesus. Aleluia.